mais uma vez sou eu, Marlene. Estou trazendo para vocês aqui uma casinha de cimento. Uma pessoa me encomendou essa casinha de cimento, que ela tinha no jardim dela uma capelinha, só que a capelinha era de madeira e com o tempo essa capelinha foi estragando. Aí ela me encomendou uma de cimento. Essa casinha ela pode ser usada aí como uma capelinha, que foi o que eu fiz. Pode ser feita uma portinha, uma entrada menor, para ser feita aí uma casinha de passarinho. E também pode ser feita a abertura no telhado para se colocar plantas, né, por dentro. Aí fica a critério de vocês. É uma casinha pré-moldada, então vamos estar fazendo parte por parte dela. Depois de seca a gente vai unir tudo. Vamos lá. Para cortar o molde, você pode usar um material duro aí, liso, que não colhe o cimento, ou então um papelão, né? Algum material aí mais resistente que a gente vai usar para cortar o molde. Então a gente tem a frente, o verso, a lateral, depois vamos fazer o telhadinho e a parte, né, do piso. Aí eu tô passando as medidas, né, do molde. 21 a base, 19 a altura e assim por diante. A lateral 15 por 19. Eu vou estar passando essas mesmas medidas ali na descrição do vídeo para vocês, tá? Então vocês estão vendo ela aqui, você pode dar um pause no vídeo e tirar a medida, ou pode pegar ali na descrição do vídeo também, não vai ter problema nenhum. Vamos ter que colocar arames, assim, né, que fizemos a massa, né, nossa cama de cimento. A gente tem que colocar arame nessa posição que eu estou descrevendo ali, né, na parte da frente, na lateral, no verso e no telhadinho. Esses arames tem que ser colocado porque é ele que vai, depois de seco, fazer com que a gente consiga montar os nossos pedaços, né, do pré-moldado para formar a casinha. Eu vou estar no decorrer do vídeo explicando como que se faz, mas essas são a posição dos arames. O telhado são somente na parte de cima vai arame. Preparar a massa: 2 de areia por 1,5 ou 2 de cimento, 1 ou 2 colheres de cola branca boa. Então eu gosto de fazer uma massa bem forte, tá? Então 2 medidas de areia, 2 ou 1,5 de cimento e 2 colheres de cola. Pouquinha água e colocando devagar até ficar num ponto de fazer uma bolinha com a mão, bem consistente. Quando a gente amassa, ela não racha, ela não esfarela, mas não pode estar muito úmida, de jeito nenhum. Tá? Ela vai ter que dar para fazer uma caminha para a gente cortar o molde, né? A gente vai usar aí um rolo de macarrão para fazer a caminha de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então ela não pode estar muito mole, tem que estar no ponto. Então amassa bem a massa, né? Vamos sovar bastante para ela fique gostosa de trabalhar. E observa que quando eu passo o rolo de macarrão, ela tá bem consistente, mas não tá mole. Tá vendo? Então na hora de colocar o rolo de macarrão, ela vai estar realmente uma massa muito boa para trabalhar. Veja como que dá para esticar ela bacana, porque a gente vai ter que colocar aqueles moldes que nós cortamos lá no início aqui em cima, né, para fazer o formato do molde. Como ela é pré-moldada, a gente vai ter que fazer o molde de todas as partes da casinha, colocar o arame e esperar secar. Então você vai pausando o vídeo a hora que tiver dúvida para aprender a fazer direitinho, tá bom? Volte quantas vezes quiser até não sobrar nenhuma dúvida. Ali eu tô colocando um molde, tá? Provavelmente seria um molde aí do telhadinho ou da lateral. Geralmente eu meço o telhado quando tiver pronto as minhas laterais e bem seca, porque dependendo da grossura que ficar essa caminha, pode dar diferença na medida se eu tirar o molde do telhado junto, né, antes de fazer.
Então eu prefiro medir o telhado depois que tiver pronto todinho as laterais, já seca e montada. Então, ó, observa que eu tô colocando direitinho o molde para cortar depois na medida. A massa no ponto certo, ela fica fácil de trabalhar, né? Então é fácil deixar com que ela fique com a espessura de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Não pode deixar mais fino que isso, tá? Senão corre o risco de não conseguirmos colocar o arame no meio ou dela rachar depois de pronta. Apesar da gente ter feito uma massa aí bem forte, né? 2 de areia, 2 de cimento, ou 2 de areia, 1,5 de cimento, com 2 colheres de cola. Também vou estar passando, tá? Lá na descrição do vídeo, junto com as medidas do molde, a medida da massa. Olha, eu coloco o molde, por isso que tem que ser um papelão firme, tá? Porque eu vou cortando agora em volta. Tá cortando com cuidado para que fique bem lisinho essas laterais. Olha, eu vou tirando o excesso. Olha como ela ficou uma massa boa de trabalhar, tá vendo? Ela não tá úmida demais e ela não tá seca no ponto de ficar esfarelando. Então tem que acertar bem o ponto da massa. É fácil de saber, porque na hora que você passa o rolo, né, o rolo de macarrão, você vê que se ela tiver molhada demais, ela vai amassar e ficar muito fininha, e se ela tiver dura demais, ela vai esfarelar. Então é até fácil de você achar aí o ponto certo desta massa. Veja que eu tô terminando de fazer o corte, né, nesse molde, e vou estar colocando os arames ali. Coloco o arame agora que ela tá molhada. Isso vai ser feito em todas as partes da casa, tá? São 2 laterais, a frente que tem aquela abertura e o verso. É muito importante também que você coloque embaixo de cada pedaço, você coloque aí uma superfície lisa, e no caso eu coloquei aí um piso, né, um azulejo grande e um plástico em cima. Então, porque ela não vai mais mover daí até ficar seca. Então eu vou ter que tirar daí e colocar num lugar, numa sombra, para ficar secando. Não pode secar ao sol de jeito nenhum, senão ela racha. Então, coloque em cima de um azulejo e sobre um plástico. Eu vou colocar aí os 3 arames, tá? Se for a lateral, a frente ou o verso, você pode colocar 2 arames só em cada lado. Se colocar 3, ela vai ficar mais firme, né? Vai ficar um trabalho mais firme. Medir com uma régua para que a distância, isso é muito importante também, para que a distância fique exatamente igual em todas as peças. Então aí eu coloquei o primeiro no meio, então eu sei que ali é o meio, porque eu vou ter que colocar na outra parte o meio também, né? Aí eu meço ali, olha, a medida de acho que deu uns 4 centímetros ali. Ali tô colocando o próximo arame. Tem que ser um arame firme, porém não duro demais, senão você não vai conseguir depois juntar com a outra parte. Mas não pode ser um arame super mole, porque não vai fazer o serviço que a gente espera dele. Então é um arame firme e flexível, né, que você consiga dobrar ele, mas que não seja impossível de dobrar, né? Olha, eu coloquei. E essa peça tá pronta agora para deixar secando. Tá, se ela for a lateral, eu tenho que fazer do outro lado dela o mesmo que eu fiz aí, a mesma posição dos arames, igualzinho. Se for o telhadinho, só na parte de cima. Aí a parte a parte de trás da minha casinha. Olha depois de seco como que fica com os arames. Por isso a importância dos arames. Porque olha, eu estou unindo as partes depois de seca.
Então, os arames, olha, da lateral são nos dois lados, a parte do verso, a parte da frente, tudo tem o arame, olha. Olha o arame firme e flexível, ó. Tô unindo a lateral com a parte de trás. Por isso que tem que medir com a régua para bater direitinho a posição do arame, olha lá. Ela é uma pré-moldada, olha a parte da frente, com o arame dos dois lados dela. Eu vou estar unindo agora com o restante da lateral. Olha lá, é isso que, né? Por isso que a gente mede para bater certinho lá o arame com o arame. Lá dá certinho o arame da lateral com o arame da parte da frente. Eu já uni com a parte de trás, as duas laterais da parte de trás. Agora eu tô unindo a frente com a lateral. Aí eu consigo fazer a primeira dobra do arame. Como ele não é extremamente duro, eu consigo fazer na mão. Depois eu uso um alicate para me ajudar a terminar e fazer um corte. Eu faço o corte da sobra e dobro para dentro, né? Eu dobro no vãozinho ali do encaixe, para depois usar o cimento, né, para unir as partes, para chumbar, né, as partes. Olha, com o alicate eu corto a sobra e dobro as pontinhas ali naquela saliência que ficou da emenda. Olha, tá? O alicate me ajuda. Tá vendo? Elas unidas, as partes unidas. Olha, toda ela unida. Tô molhando agora porque eu vou chumbar. Aí eu faço uma massa de cimento um pouquinho mais molinha, né? Então eu coloco um pouco mais de água do que eu coloquei para fazer a caminha de cimento. Que agora eu vou começar a fazer a chumbar. Tá vendo? As emendas do arame. Agora vamos chumbar essa parte. Por isso que é mais fácil trabalhar com ela pré-moldada, porque as peças secam separadamente e só depois eu vou uni-las. Olha lá, a massa um pouquinho mais úmida, não muito mole, mas também é uma massa feita própria para chumbar lá. Eu vou passando aí nesse vãozinho que ficou da emenda. Vou alisando bem, fazendo ele entrar bem nesse vãozinho, nesse buraquinho. Então eu tenho que chumbar muito bem a parte de fora e também não esquecer de chumbar por dentro, tá? Então vamos usar aí o cimento para chumbar a parte de fora e a parte de dentro. Então, olha, eu vou fazendo, colocando bem a massa para que entre bem, cubra aquele arame, né, que a gente dobrou ali. Então ela fica bem firme, porque além de ter uma espessura boa, ainda tem o arame que está segurando essas partes. Eu tô fazendo em cima ali de um piso com plástico, como eu falei para vocês, porque eu vou ter que tirar daí, não posso mais mexer até ficar bem seco. Então na hora que eu erguer essa casinha, eu vou ter que erguer com esse piso todo aí, porque se eu mexer com ele depois de chumbado, vai rachar tudo, né? A gente que trabalha com cimento, a gente sabe que se ficar mexendo com cimento na hora que tá secando, ele acaba rachando tudo. Tem que deixar ele curar bem quietinho, sem mexer. Olha, chumbado por fora e por dentro. E olha o telhadinho pronto para ser montado também, tá? Então o telhadinho, aí eu coloquei os arames só na parte de cima, porque ele vai ser montado assim, tá? Então, olha, eu tô medindo para fazer o telhadinho. Eu não faço o telhadinho antes, porque não dá certo a medida depois. Como ele tem 1,5 cm aí de espessura, então eu prefiro medir, olha, depois que tá prontinho. Olha lá, eu corto, né, a medida certa do telhadinho, tá vendo? Olha lá, eu cortei, vi a medida, bateu, beleza. Agora eu vou fazer a caminha de cimento e cortar o telhadinho, colocar o arame e esperar secar. Eu marquei a posição que é onde vai estar o arame com a setinha para cima. Então o telhadinho é o único que tem arames apenas de um lado, que é na parte de cima. Tanto o verso como a frente e as laterais vai ter arame em toda a lateral dele.
nas duas laterais, tanto na direita como na esquerda, e o telhadinho apenas na parte de cima. Aí eu cortei, né, com o molde do telhadinho, na medida certinho que vai dar lá depois de seco. Vou colocar o arame igualzinho que eu fiz nas laterais, no verso e na frente. Eu tô passando um pouquinho de cola na ponta do arame para ajudar a fixar, tá? No meio do cimento depois. Então observa que eu sempre passo um pouquinho de cola na ponta do arame. Vou começar empurrando ele pelo meio. Depois eu meço os 4 centímetros de cada lado, para bater certinho na hora de emendar os arames. Toma cuidado para a ponta do arame não sair fora. Medi, coloquei o segundo arame e vou colocar o terceiro arame. Isso nas duas partes do telhadinho, só que vai, né, apenas na parte de cima do telhado. Prontinho, é só esperar secar. Aí depois de seco, as duas partes, olha o arame, só na parte de cima, tá vendo? Então, a medida com a régua é para bater certinho o arame com arame lá em cima. Então, eu acerto direitinho. Quando encosto a quina de uma com a quina de outra, eu coloquei um araminhozinho no meio para dar firmeza. Ali. E vou fazer agora a amarração. Olha lá, eu faço as primeiras voltas na mão com o meu arame. É um arame bom para trabalhar também. Não peguei um arame muito duro, senão ia ser complicado, né? Não ia ter tanta força assim para estar dobrando. Corto o excesso com alicate. Olha lá. Vou cortar o excesso com o alicate. Olha lá, corto o excesso com o alicate, viro para dentro. Dei uma afirmada com barbante ali, para eu poder chumbar direitinho a parte de cima do telhado, que é o mesmo esquema que a gente fez a volta. Então vamos colocar o cimento ali para fazer, né, para chumbar. Vai ser chumbado toda a frente, a lateral, a parte de trás e a parte de dentro. Nunca esquecer, tá, que tem que chumbar tanto a parte externa como a parte interna, para que ele fique bem firme. Olha, comecei a fazer, ó, chumbando a parte de fora. Vou passando, fazendo entrar bem o cimento na voltinha. Eu coloquei o barbante ali em cima, tá, para ajudar a prender, para ele não ficar sambando enquanto eu tô fazendo isso, porque o cimento não pode sair mais da posição. Então olha o barbante ali ajudando a fixar, que eu não quero mais que ele fique dançando, né? Ele tem que ficar bem firme. E mais uma vez ele tá lá em cima do azulejo, né, daquele piso grande que eu arrumei para colocar, porque ele não pode ser carregado. Enquanto ele não ficar uns 5 dias secando, ele não pode ser carregado, para não ter perigo de soltar. Então, fazer ele no local onde você não vai mexer enquanto não estiver bem seco. Olha, chumbei bem ele na lateral, atrás, tá? Agora eu tô fazendo a caminha que vai ser o piso da minha casinha. Então é o mesmo esquema, eu faço a caminha e vou colocar a casinha aí em cima. A hora que ela tiver aí em cima, bem posicionada, também é na espessura de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Olha, secou bem meu telhadinho ali. Olha, carreguei, coloquei em cima e vou cortar a sobra.
Tô tirando aí toda a sobra. Olha, tirando direitinho, né? Toda a sobra que ficou. Então a última coisa que eu faço é o piso. É a última coisa depois de colocado o telhadinho, chumbado, e deixo secar bem. Eu não tenho pressa não. Eu deixei secar bem para não correr o risco do telhado soltar na hora que eu transportar essa casinha. Olha quem tá lá no fundo. Mostrar para vocês, olha lá. O meu gatinho foi passear ali na hora que eu tava trabalhando. Olha, eu vou colocar alguns arames aqui apenas para dar firmeza, olha. Já com a caminha cortadinha. Olha, eu coloco bem no centro e tomo cuidado para que ele não saia do lado de cima ou embaixo. Então eu coloco aí nos cantos, no meio, alguns pedaços de arame, para quando tiver seco ele me dá bastante firmeza, não ter perigo de quebrar, de trincar nada. Agora, depois de ter colocado arame em todos os cantos, no meio, eu vou começar a chumbar o lado de fora. Vou começar a fazer, ó, né, chumbar o lado de fora. E tô aproveitando e colocando algumas pedrinhas que eu vou colocar embaixo e na frente. Vai enfeitar. A pessoa que me encomendou, ela queria com pedrinhas na frente. Então você pode optar de colocar ou não pedrinhas. Eu coloquei, né, porque a pessoa tinha me pedido. Então eu não vou pintar na frente, olha lá, todinha com pedrinha. E toda chumbadinha por fora e por dentro. E tá aqui a casinha pronta. Então lá na descrição do vídeo eu vou colocar tudo que vocês precisam. E olha como ela fica muito bonitinha e é muito gostosa de fazer. Não é difícil de fazer, tá bom? Não esqueçam, por favor, de curtir, né, de dar um like lá no meu canal. Se inscrevam no canal, clica lá no sininho, tá? Dê seu joinha lá, clica no sininho, se inscreva, que é muito importante para mim, para que eu possa continuar dando dicas e fazendo peças bonitas para vocês, tá? Então são peças que têm encomenda, são peças que têm saída, porque são diferentes e são gostosas de fazer. Deixe lá, tá? Deixe seu joinha, inscreva-se no canal. Fique com Deus. Um beijão no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, tá ok? Beijocas, amores!